agora recebendo aqui a presença, em nome da nossa querida Unimed Cuiabá, a presença da doutora Gabriela Polizel Gonçalves, ela que é endocrinologista e vem hoje aqui especialmente para falar da campanha de saúde da Unimed do mês de agosto, né? Que é sobre obesidade. Muita atenção aí, o pessoal da Gaivota aí, Túlio, Ricardo, muita atenção, porque o assunto é de seu interesse. Doutora Gabriela, muito boa tarde, obrigado por estar aqui no nosso programa pela primeira vez, né, doutora? Sim. Boa tarde, Onofre. Primeiramente, eu quero agradecer a você e a sua equipe pelo convite, né? Por ter me convidado para vir participar do programa e falar de um assunto tão importante como é a obesidade. Doutora, a obesidade é uma epidemia própria da sociedade contemporânea, né? Hoje em dia é uma doença que vem com... Antigamente eu lembro que os meus antepassados, tios, avós, eram tudo magrinhos, todos trabalhavam na roça, pegava peso, acordava cedo, né? De madrugada, trabalhava muito ali, era tirando leite, era plantando arroz, plantando feijão. Então eles se esforçavam muito, eram muito mais bem preparados. Hoje a gente vê uma geração, e o que mais preocupa é que não é só a obesidade na idade adulta, não. Hoje a gente vê muito também a obesidade na idade infantil, juvenil, não é isso? Sim, com certeza. A obesidade é considerada uma epidemia, né, atualmente, uma pandemia. Saíram dados recentes dos estudos brasileiros, né, que é o Vigitel, que foi divulgado essa semana, né, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde para ter dados com relação a doenças crônicas. E a doença que foi avaliada, uma das que foram avaliadas foi a obesidade. A gente teve um aumento de aproximadamente 60% da incidência de obesidade de quando o programa começou, que foi 2006 para agora 2018. Então, a gente tem aproximadamente 60% da população brasileira acima do peso, atualmente, e aproximadamente 20% da população obesa. Puxa vida, preocupante, hein? Agora, como saber quais são, assim, os tipos de origem da obesidade? Tem umas pessoas que é obeso porque come muito, outros falam que é questão hormonal, outros falam que tem até a questão genética, de família e tal. Como saber qual que é a origem dessa obesidade? Sim, a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? Então tem vários fatores envolvidos. O fator genético é sim um fator importante, né? Como todos os outros, mas também ela está diretamente relacionada a hábitos de vida. Então a gente tem fatores tanto comportamentais e fatores também psicossociais também envolvidos na etiopatogenia da obesidade. Além da genética também. Sim, também, mas não necessariamente tem todos os fatores presentes no mesmo paciente. Para que a gente consiga identificar a presença ou não desses fatores, é necessário que ele faça uma avaliação médica adequada, né, para que sejam identificados corretamente. Tá certo. E quais são os problemas físicos mais comuns que são ocasionados pela obesidade, doutora? A obesidade é uma doença, né, como a gente já falou, e também ela tem muitas comorbidades associadas. A maioria dos pacientes obesos, os pacientes obesos eles estão expostos a algumas doenças que têm um risco maior, que a gente chama de comorbidades, sendo ela principalmente o diabetes, a hipertensão, né, a esteatose hepática, que os pacientes conhecem como a gordura no fígado, doenças osteoarticulares como artrose, né, pode ter prejuízo de dores lombares, dores nos joelhos, AVC, infarto, né, várias outras doenças que podem estar associadas também. Ah, entendi. E quais são as doenças mais comuns que estão diretamente ligadas à obesidade? As doenças mais comuns, mais prevalentes, são as doenças osteoarticulares, né, dores nos joelhos, dor lombar, também o diabetes e a hipertensão. Tá certo. Olha, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, aproveite. Faça sua pergunta aí através do nosso WhatsApp, 9691-2727. Tire as suas dúvidas com a doutora Gabriela. Você pode também participar através, fazendo seu comentário na nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Onofre Júnior Oficial. Bom, doutora, como identificar quando a obesidade é causada por distúrbios psicológicos? Como fazer esse diagnóstico? Sim, é muito comum a obesidade estar associada a transtornos psicológicos. Tanto os transtornos associados à depressão,
ansiedade, compulsão alimentar. E como todo diagnóstico, ele deve ser feito em consulta médica através de uma avaliação do paciente, né? A gente faz anamnese através de uma conversa, a gente identifica se tem algum transtorno associado para um possível tratamento. Entendi, porque tem muita gente que transfere para o alimento, né? Às vezes está nervoso, está ansioso, a pessoa sofre ansiedade e joga tudo isso na comida. Na comida. Uns transferem isso, né? É o seu caso, Túlio? Também. Túlio está se identificando ali, Túlio está se identificando com isso. Eu fico ansioso, eu fico com fome. É? Não gosto de trabalhar. Pois é. Ao invés de comer, vai trabalhar, vagabundo. Vai pra roça. Pega uma data pra carpir aí. Bom, doutora, e como é que você determina quais são os parâmetros para determinar que uma pessoa está obesa, sofrendo de obesidade? Para a gente diagnosticar a obesidade, é feito um cálculo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é conhecido como IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. A gente faz esse cálculo através do peso e altura, então é peso dividido pela altura ao quadrado. O normal é até 25, quando dá entre 25 e 29,5 é sobrepeso e acima de 30, obesidade. 38, né, Túlio? Não. 26,5. 26,5. É obesidade, né, doutora? Sim, É obesidade. Não tem como. Nem precisava, né, calcular. Não sei por que você deu o trabalho de calcular. Bom, agora que eu falava, as crianças, esse aqui é o grupo de risco maior, porque nós estamos diante, parece que, de uma geração obesa, né, doutora? Sim, com certeza. A obesidade infantil é um tema que nos preocupa muito, preocupa muito a toda a sociedade médica, né? A incidência está aumentando progressivamente em decorrência dos maus hábitos alimentares e do sedentarismo. Inclusive, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia da sede Mato Grosso. Até daqui a pouquinho eu já atendo. Pode ficar na linha, tá? Esse mês nós teremos até um projeto. Todo mês a gente trabalha em cima de alguma patologia. E esse mês nós estaremos trabalhando em cima da dislipidemia infantil, que é o colesterol aumentado nas crianças. Então a gente está com esse projeto para o mês de agosto crianças também. Com colesterol, realmente. Isso, com certeza. É muito comum. Dona Teté Prado, nosso telespectador assíduo, está na linha. Deve ter alguma pergunta para a senhora, doutora. Alô, dona Teté Prado, boa tarde. Boa tarde, Onofre. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tem uma pergunta para fazer para a doutora? Fica à vontade, dona Teté. Hoje eu estou com 60 anos e tenho artrose nos dois joelhos e no pescoço. E tenho hernia de disco na coluna. Já não trabalho mais, fico só em casa. E agora estou fazendo hidro na água, porque não posso fazer caminhada, porque o ortopedista disse certo. Qual que é a sua não pergunta? Não posso fazer caminhada. E qual que é a pergunta? Eu nunca... porque eu nem engordo e nem emagreço, é o mesmo peso. Não consegue baixar o peso? Só fico nos 94 quilos. Mas é muito, né? Para a senhora que tem artrose nos joelhos, é muito. E eu tenho 1,50 m. Louco, é muito, é muito. É muito peso para esses joelhos com artrose aí, tem que baixar o peso. O que a senhora pode estar indicando, doutora, para a dona Teté? Sim, para que a gente possa fazer uma indicação de tratamento ou algo assim para a obesidade, a gente precisa primeiramente fazer uma avaliação adequada. Sim. Mas o tratamento base da obesidade é, sem dúvida, dieta e exercício físico. No caso dessa telespectadora em questão, ela tem uma restrição, né, com relação à atividade física por conta da doença que ela tem osteoarticular. Como a gente já havia falado anteriormente, uma das grandes consequências da obesidade é justamente a doença osteoarticular. E isso, inclusive, prejudica no nosso tratamento da obesidade. Porque o paciente, uma vez que ele tem dor ou limitação de movimento, ele não consegue fazer a atividade física que seria necessária. Adequada.
Mas é possível sim tratar, é possível perder peso, porém a gente tem que fazer algumas alterações no plano de atividade física de acordo com a patologia do paciente. E o que a senhora indicaria para ela? Qual seria o profissional que ela deveria procurar? Uma endocrinologista, um nutricionista? Sim, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. Então, sempre a gente pede para que procure um endocrinologista para a gente fazer o rastreio das doenças associadas à obesidade. No caso dela, o ortopedista também está muito bem indicado, pois ela precisa de uma avaliação adequada para que ele faça uma recomendação do que ela pode ou não fazer de atividade física. Sim, na maioria das vezes, a obesidade, como a gente falou, está associada a transtornos psicológicos, então depressão, ansiedade, compulsão alimentar. E aí também tem o papel, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, e a nutricionista também é de fundamental importância. Tá aí então, dona Teté, as orientações, Obrigada, hein, procure esses profissionais Obrigada, aí, tá? Ana. Obrigado. Valeu, minha querida. Obrigado Tchau, você pela um abraço. participação. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Se você tem dúvidas, faça como a dona Teté, ligue aqui, ainda dá tempo de você participar, 9691-2727, ou envie mensagem via mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 9691-2727. Doutora, e sobre o uso de medicação para obesidade, hein? Esses medicamentos, eles podem ser usados de forma bem individualizada, desde que o paciente faça uma consulta, acompanhamento com um especialista, porque tem gente que se automedica também, né, em relação a isso. Eu como porque eu sou ocioso, aí vai lá e toma um antidepressivo, sem prescrição, sem saber, automedicação. A minha amiga está tomando chá de batata e diz que é bom, não sei o quê, a outra não sei o quê. O Túlio já se identificou, está tomando, olha lá. Está tomando chá de batata. Não, água com limão, não sei o quê, não sei o quê. É bom também, Túlio? É bom também. Não é bom não, se fosse, não estava desse jeito. E aí, doutora? Sim, a obesidade tem suas indicações precisas para tratamento medicamentoso. Como sempre, precisa de uma avaliação médica adequada para poder indicar. Existe um arsenal terapêutico para o tratamento de obesidade e cada medicação precisa ser avaliado corretamente quanto à sua indicação e se não existe a presença de contraindicação para ela. Por isso, o grande risco de fazer automedicação. Às vezes, o que pode ser bom para mim, pode não ser indicado para você. Então, sempre tem que ter uma avaliação médica. Bom, olha, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Pode colocar a mensagem dela para a gente na tela aí? Porque daí a doutora já ouve e lê também aqui o questionamento dela. Olá, boa tarde. Estou gestante, 18 semanas. Sinto muitas dores na minha cadeira, né? Deve ser nessa cadeira, na coluna. Estou acima do peso. Já iniciei a gestação com 103 quilos. Tenho 1,65 m de altura. O que posso fazer para amenizar minhas dores? Tem algo que posso fazer? Qual é a indicação, doutora? Sim, ela engravidou, né, acima do peso, então já é configurado como uma gestação de alto risco, né? Ela precisa de uma avaliação médica, não tem como a gente indicar um tratamento ou não sem ter uma avaliação adequada da paciente, né? Tem que estar conversando com o ginecologista dela e ela principalmente, né? Porque o caso dela é um caso especial, ela está gestante, não dá pra gente fazer um acompanhamento que não seja em conjunto, né? O endocrinologista seria interessante, lembrando que quando a gestante já engravida, obesa, ela tem um risco maior também para diabetes gestacional, né? Então, configura uma gestação de alto risco, precisa de acompanhamento. O fato dela indicar o exercício físico ou não na gestante, só com uma avaliação mesmo, porque existem casos em que não é permitido. Tá certo. Bom, doutora Gabriela, eu vou convidá-la para a senhora voltar, porque o assunto é muito importante, nós não fizemos nem a metade da pauta daquilo que estava aqui para a gente programado. Eu gostaria que a senhora pudesse estar marcando, voltando, quem sabe, na semana que vem, para a gente bater um papo, até porque o mês de agosto todo é para justamente conscientizar as pessoas da importância de elas cuidarem, né, da sua obesidade. Então, muito obrigado, foi uma honra, prazer tê-la aqui, sempre com a chancela da nossa parceira Unimed Cuiabá, e parabéns à Unimed e a todos os profissionais que fazem parte desse programa aí, né? E a campanha de saúde da Unimed desse mês, que é sobre obesidade. A senhora fica convidada a voltar mais vezes aqui. Sim, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E só
dando um recado, a gente tem um programa na Unimed, a Unimed Cuiabá, nós temos 2 programas que tem uma assistência à obesidade, que é o programa Aquarela da Saúde, em que esse nome foi dado porque cada mês nós trabalhamos uma doença crônica. Nesse mês em específico, que é o mês de agosto, como você havia falado, nós trabalhamos a obesidade, então a gente tem medidas e campanhas como prevenção de obesidade e de complicações da obesidade. Isso é para toda a população, não é restrito aos beneficiários da Unimed. Qualquer um pode... Qualquer um. A gente sendo cliente Unimed ou não? O Aquarela da Saúde, sim, porque são campanhas públicas de saúde. Já o nosso outro programa que temos para a obesidade, que é o Superação, leva o nome de Superação, ele é destinado apenas para os beneficiários e colaboradores da Unimed, que estão acima do IMC 25, né, considerado sobrepeso. Tá certo, doutora. Obrigado, doutora Gabriela Polizel Gonçalves, endocrinologista, falou em nome da nossa Unimed Cuiabá.